Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Garcês, advogado com expertise na área criminal. E seja bem-vindo ao 6º episódio de Começar Direito. E aí, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que é intrigante e que poucas vezes vocês ouvirão ao longo da carreira. Existem muitos momentos na vida de um advogado que podem ser fatais, momentos onde ele se depara com corrupção, com equívocos, com gente que na verdade está usando de má fé para tentar ludibriar aquele profissional e na verdade essas experiências vêm e vão e não são divulgadas, não são compartilhadas. Por isso hoje eu vou compartilhar com vocês 3 terríveis armadilhas que podem ser fatais no início da carreira do advogado e da advogada iniciante. A primeira armadilha que você precisa evitar quando está começando a carreira é exatamente tentar não se envolver. Aliás, tentar não, você precisa evitar a todo custo não se envolver em situações sombrias. Mas como assim situações sombrias? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou contar para vocês aqui uma história que aconteceu comigo para ilustrar bem a mensagem que eu estou tentando passar para vocês. Estava eu há alguns anos, quando eu comecei a carreira como criminalista, atuando numa delegacia no centro do Rio de Janeiro, quando de repente um advogado mais velho se aproximou de mim e pediu ajuda. Eu estava ali no começo da carreira e eu queria, de certa forma, mostrar o meu conhecimento e fazer valer toda a minha proposta como advogado e queria me envolver em situações onde eu sentisse melhor o domínio dos conhecimentos e, enfim, eu queria mostrar, eu queria, na verdade, atuar de forma mais autônoma. Nessa época eu trabalhava para um escritório, mas eu não era exclusivo desse escritório. Se eu tivesse tempo, eu poderia atuar em casos em casos particulares. E era exatamente isso que eu estava pretendendo naquele momento. E eu, imediatamente, meio que confiei naquele advogado, era um senhor, né, era uma pessoa mais velha, uma pessoa que, enfim, transmitia assim, uma certa credibilidade. E lá vou eu me envolver num assunto que, enfim, não me dizia respeito, eu fui pescado ali na hora por aquele pseudo profissional. No resumo da história, o que o cara fez foi entregar nas minhas mãos a missão que ele tinha, que era de tentar tirar o cliente dele de um flagrante que ele tinha sofrido dentro de um consulado de um país, dentro de um consulado que tem aqui no Rio de Janeiro, e ele, na verdade, o rapaz estava envolvido em falsificação de documentos que eram requisitos para ser admitido no país estrangeiro, e o que aconteceu? Ele me deixou lá com o rapaz, me apresentou lá o rapaz e olha, foi embora. Né? Então, na verdade, eu tinha um contrato verbal com um advogado que desapareceu e que me apresentou ali, que me deixou naquela situação e eu meio que fiquei moralmente encarregado de soltar o rapaz, de libertar o rapaz. No final das contas, eu até consegui fazer isso, mas isso me custou a noite toda, me custou vivenciar uma situação de extrema vulnerabilidade, porque eu não tinha nenhuma segurança no sentido de saber se eu ia receber meus honorários, eu não sabia exatamente com quem eu estava lidando e de repente eu me vi ali naquela situação. E era uma situação que se apresentou sombria e eu, na verdade, achei que não era, simplesmente porque resolvi acreditar num advogado que era um pouco mais velho, que tinha lá seus cabelos brancos e que veio com a voz macia pedir a minha ajuda como quem realmente precisasse de ajuda, quando na verdade ele estava delegando para mim, transferindo para mim uma responsabilidade que era exclusivamente dele, de clientes que eu não conhecia e eu não sabia exatamente qual era o nível de, vamos dizer assim, o nível de periculosidade que aquela situação apresentava, seja no âmbito jurídico e profissional, seja num âmbito até pessoal, porque afinal de contas, que pessoas eram aquelas? Então a primeira grande armadilha é que eventualmente você pode ser envolvido em situações sombrias e elas podem ser trazidas por pessoas que aparentemente não oferecem nenhum risco. E isso é um grande erro, principalmente para quem vai trabalhar na área criminal. Tá bom, gente? O segundo erro que pode ser fatal na vida do advogado é ele fazer contratos verbais. Isso tem um pouco a ver com a primeira história que eu contei. Se você faz contrato verbal, você não consegue definir os termos específicos daquilo que você está fazendo, você não consegue definir a maneira e a forma como você vai cobrar os seus honorários, você apenas estipula um valor e aquilo fica no ar. Aquilo fica ali de acordo com a coerência, tanto do seu cliente quanto a sua própria. Só que, quando a gente está no início de carreira, a gente não percebe que quando você recebe um serviço, quando você, na verdade, se predispõe a trabalhar, você está, na verdade, tomando uma decisão de aceitar aquele caso ali, mas você não consegue entender nem visualizar muito bem todas as consequências que são inerentes àquela atividade, ou àquela tarefa, ou àquele trabalho que você está se propondo a fazer.
Então não faça contratos verbais de jeito nenhum. Você precisa anotar em algum lugar, você precisa registrar em algum lugar qual é o limite e quando começa e quando termina o seu trabalho, para que você não fique ad eterno uma noite inteira, às vezes, ou até dias depois daquela noite ali que você começou a trabalhar, trabalhando, achando que você precisa fazer cada vez mais, porque toda hora tem uma consequência e você provavelmente não será remunerado à altura do esforço que está empregando naquela tarefa, naquela missão ali. Isso é claro que você precisa sempre formalizar um contrato, você é um advogado, mas na prática, na vida real, muitas vezes isso não acontece. E é justamente esse o segundo erro fatal, terrível, que você precisa de todas as formas evitar. Gente de Deus, se tem uma coisa que nenhum advogado jamais pode se envolver, se tem uma situação que você tem que fugir como super-homem foge da kryptonita, é de se envolver, na verdade, ser envolvido ou se predispor a negociar ilicitudes. Mas você fala assim, poxa, mas é óbvio que eu não vou me envolver com ilicitudes. Não, não é tão óbvio assim não. Às vezes a situação te joga lá no olho do furacão. Quer ver um exemplo? Imagina o seguinte, imagina que o seu cliente foi preso e ele está na delegacia, lá preso em flagrante e tudo mais. E aí esse seu cliente, ele tem um tio, que é uma pessoa, de repente, assoberbada financeiramente, com alta capacidade financeira, e esse teu tio te liga e fala assim, doutora, será que não tem um jeito de resolver isso? E aí você, às vezes, querendo ajudar, de boa fé, querendo ajudar o cliente, você pensa, mas ajudar como? Ah, não sei, conversa com um policial aí, de repente o sujeito aceita e tal, e ele acaba te envolvendo numa corrupção passiva. Ah, de repente o sujeito aceita um dinheiro aí para liberar, e depois a gente continua o processo e tal, mas só para o garoto não ficar aí, só para a situação não ficar aí, corra desse tipo de situação. Se o cliente fizer uma proposta como essa, você tem que se evadir imediatamente disso, dizendo, olha, eu não trabalho desse jeito, eu não trabalho com esquema. Quem trabalha com esquema assim é bandido, é corrupto, é safado, não é um profissional de verdade. E eu sei que, infelizmente, muitas pessoas que carregam a carteira de advogado, que se dizem advogado, vivem disso, que a gente chama no meio criminal de esquema. O cara vive de esquema. Ele vai lá, ele faz a intermediação de uma negociação de um policial corrupto com um cliente que está numa situação difícil. Ao invés dele lidar com aquela situação ali de maneira jurídica, ele faz aquilo ali, ele trabalha, ele se envolve naquela situação suja ali para ganhar a comissão dele rapidamente, a comissão do crime, porque na verdade ele está sendo corrupto, e com isso ele recebe o dinheiro dele fácil e vai embora para casa, resolveu o problema do cliente, o cliente bate nas costas dele, acha ele o máximo, quando na verdade ele devia estar funcionando como advogado e está funcionando exatamente como uma pessoa que está violando a lei. Então essas pessoas, na verdade, ao invés de usar o conhecimento e o intelecto que aprenderam e que desenvolveram, ao invés de fazer um bom uso do seu conhecimento, ela na verdade não tem conhecimento nenhum, não tem capacidade técnica, é um incompetente, então ele faz uso das atribuições, das facilidades que um advogado tem por força da própria profissão da carreira. Bom, gente, então esse foi mais um episódio de Começar Direito. Nós estamos muito felizes com o feedback que as pessoas têm mandado pra gente. A gente queria agradecer as pessoas que já se inscreveram no nosso canal. A gente convida aqueles que não se inscreveram que, por favor, se inscrevam. Não esqueçam de dar um like lá na nossa página do Facebook. E para nós tem sido uma experiência maravilhosa essa primeira temporada de Começar Direito. Logo, logo vamos estar iniciando um novo projeto. Até lá a gente ainda vai se ver algumas vezes. Bom, gente, é isso. Fiquem com Deus, um abraço e lembre-se que pensar é bom para todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Seja bem-vindo ao 6º episódio de Começar Direito. Ficou uma não ficou? Ficou bem ruim. Ficou ruim demais isso. Hoje nós vamos falar de 3 armadilhas que podem ser vistas, podem ser... Peraí, vamos lá. Que tem consulado aqui no Rio de Janeiro. Mas é isso, né? Então, gente, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é justamente Não, isso eu já falei. O que você quer dizer quando o que eu quero dizer? O que eu quero dizer ou o que você quer dizer? Eu preciso definir essa Hoje tá não tô concentrado, deixa eu me concentrar.